Olá pessoal, nesse vídeo demonstraremos o processo de configuração e de venda no aplicativo Venda Embarcada do guichê virtual. Para o funcionamento aí do app e da venda aí embarcada, é necessário primeiro ter o aplicativo previamente instalado no smartphone que fará a venda e também a impressora portátil previamente pareada com o smartphone através de Bluetooth para fazer aí a impressão dos comprovantes de passagem dos passageiros. Okay? Então no nosso exemplo aqui eu já tenho o aplicativo instalado, que é esse que está na tela, e também já tenho a impressora previamente aí pareada através do Bluetooth com o smartphone. Então vamos iniciar o processo aqui abrindo o nosso aplicativo. Então, abertura do aplicativo, né? Na primeira vez que se inicia o app, é solicitado aí o código de autenticação. Esse código de autenticação ele é colocado no aparelho somente uma vez, a primeira vez que se inicia aí a configuração do aparelho, ok? E nesse processo, né, é necessário colocar o código que é disponibilizado pela equipe de suporte e implantação do guichê virtual. Então, vou colocar o código aqui, que eu estou utilizando no meu aparelho. Colocando o código, ele traz para nós aqui a tela de login. A tela de login é composta pelo código do usuário e pela senha. Esse código de usuário e essa senha, ele é cadastrado lá no sistema, né? E é onde será definido ali quem fará a venda, ou o motorista, ou o cobrador que fará aí a venda embarcada. Nessa tela também temos uma opção aqui de fazer a atualização dos usuários, que é esse botãozinho aqui embaixo, atualizar agora. Ao atualizar, ele sincroniza todos os usuários da base que tem permissão de fazer a venda embarcada, ele sincroniza com o aparelho. Então, se tiver tendo problema aí para logar ou se criou um novo usuário, né, e ainda não foi sincronizado com o aparelho, essa opção aqui ele força a sincronização. Então, vou fazer o login aqui com o usuário que foi designado para isso. No nosso exemplo aqui vai ser o 32.000, né? Cada operador aí terá o seu usuário e sua senha. Clicar no entrar aqui. Na primeira vez ainda, né? Na primeira vez que se inicia o uso, né, do aplicativo, né? Ele traz essa tela aqui inicialmente. Nessa tela nós temos a opção de fazer a escolha do modelo da impressora. Okay? Ele traz como padrão a Leopardo A7, mas nós temos aqui também a da Tex e a da Aruma também, que são homologadas aí para a gente fazer aí a impressão dos bilhetes de passagem. Então, no meu exemplo aqui, né, como dá para ver aqui na câmera, eu estou utilizando aqui uma impressora do tipo Leopardo A7. Então, selecionar aqui Leopardo A7. Em impressoras, nós temos aqui os dispositivos Bluetooth que estão pareados com o smartphone. No meu exemplo aqui nós vamos utilizar a impressora MPT3, que é essa impressora portátil aqui. O tipo de relatório de fechamento de viagem, nós temos duas opções, que é o sintético e o analítico. O sintético ele traz uma informação um pouco mais resumida e o analítico ele traz passagem a passagem que foi vendido durante aquela viagem. Esse relatório é o relatório que vai ser impresso no momento do fechamento da viagem para o motorista, ou cobrador, ou operador fazer a prestação de contas para a empresa. Como se fosse o relatório de fechamento ali de viagem. O número de série da impressora, esse número de série, cada impressora tem o seu, ok? O número de série na impressora Leopardo, geralmente ele fica atrás da impressora, nesse código de barra aqui, ok? Então eu vou colocar aqui o código que eu tenho aqui, que é o 13020817. Então cada impressora aqui, tanto a da Tex como a da Arum, ela vai ter um número de série próprio para cada impressora. Isso daqui é para diferenciar aí qual impressora de bolso que está fazendo a impressão das passagens. Mais para baixo aqui nós temos todas as linhas que estão habilitadas para fazer venda embarcada.
No nosso exemplo aqui, estamos utilizando a base de uma empresa real, ok? Onde temos diversas linhas aqui. Então, no nosso exemplo, nós vamos usar a linha 75, ok? Somente essa. Vou colocar também a linha 73, faremos venda somente na 75, mas vou colocar aqui a 73 para ver como é que aparece lá a escolha da linha ali na hora de fazer a abertura da viagem. Então, escolhi as duas linhas, clicar em salvar. Na hora que a gente escolhe a linha, automaticamente ele já pede para fazer a sincronização do aparelho. A sincronização do aparelho, basicamente, ele vai trazer para o smartphone todas as informações referentes às linhas que nós escolhemos na tela anterior. Então ele vai trazer todos os trechos, as tarifas, os horários, tudo que é referente ali à venda que iremos fazer ali. Então, eu mandar sincronizar aqui, ele vai fazer a sincronização. A sincronização ela deve ser feita pelo menos uma vez ao dia. O próprio aplicativo ele força aí a sincronização do aparelho pelo menos uma vez ao dia. É possível também fazer a sincronização manual das informações. Vamos supor que houve uma alteração de tarifa ou uma alteração de horários, né? É necessário fazer a sincronização do aparelho. Para forçar a sincronização do aparelho, é necessário vir aqui na opçãozinha mais, aqui embaixo, sincronização manual. Sincronizar agora, ele vai fazer o mesmo processo que foi feito anteriormente. Então, a qualquer momento do dia, desde que tenha disponibilidade de internet, pode ser feito aí dessa forma aí a sincronização do aparelho. Então, sincronizou aqui, vou voltar aqui em viagem. Ele vai cair na tela para abertura de viagens aqui. Tudo que nós fizemos até o momento é feito somente na primeira vez que se utiliza o aparelho. Da segunda em diante, na hora que o motorista, o cobrador, o operador, ele loga no sistema, ele já cai diretamente nessa tela para fazer a abertura da viagem. Então, vamos fazer aqui a abertura da nossa primeira viagem. Então, na hora que nós fazemos aqui o processo de abertura, ele traz essas opções. Primeiro é a agência. A agência é a agência que está configurada para fazer a venda embarcada. No nosso exemplo, nós só temos somente uma agência que faz venda embarcada. E isso depende de empresa para empresa. Pode acontecer de empresas terem agências diferentes para fazer a venda embarcada, agências em estados diferentes, isso aí varia de cada configuração. No nosso exemplo, eu tenho somente a agência VE01. A escolha da linha, né? Então, aqui ele vai trazer as linhas que nós escolhemos lá na tela de configuração. Então, vamos escolher aqui a linha 75. A data de viagem já está aqui. Ele deixa a gente fazer a venda na data do dia de hoje e também a data do próximo dia posterior. No caso, no nosso exemplo aqui, dia 30/5 hoje, dia 31/5 amanhã. Então, vamos fazer uma venda para hoje mesmo. O horário, vamos selecionar o horário das 4 horas partindo de 5. 5 é a localidade aí de início aqui. Esse número 5 indica qual que é o sentido da linha. Vou fazer a abertura de viagem. Ele traz a mensagem para nós aqui falando que foi aberta com sucesso. Ele volta aqui na tela de abertura de viagem e apertando aqui sobre a linha, ele já habilita para nós aqui, né, o processo para iniciar as vendas. Então ele traz aqui um resumo, né, para conferência aí do motorista, para ver se não houve abertura errada aí da viagem, né? Então ele traz qual que é a agência, qual que é a linha, a data e o horário e a origem, o sentido da linha. No nosso exemplo aqui, origem 5. Iniciar venda. Ele traz para nós aqui agora a tela de venda mesmo. Então, na tela de venda é onde o nosso operador aí vai fazer aí o processo de venda normal dele aí. Então, vamos primeiro selecionar aqui a origem, o destino, vamos colocar o último trecho da linha, vamos supor que o nosso passageiro aqui, ele vai correr a linha toda. Temos a opção aqui de vender mais de uma passagem numa mesma venda. Isso aqui é muito interessante para facilitar o processo do motorista, né, ou do cobrador, aonde existem várias vendas a serem feitas por uma mesma pessoa. Um exemplo clássico aí é uma família com 4 pessoas que chega lá
no ônibus lá para embarcar, né? Então ele vai fazer uma venda só com 4 passagens aí para o passageiro, tá? O sistema ele limita a 4 passagens, então a gente pode emitir de uma só vez até 4 passagens. Então, vamos colocar um aqui, ok? Só vou vender para uma pessoa agora. Aqui nesse flag aqui do lado nós temos os tipos de vendas disponíveis para fazer a venda embarcada, tá? Isso aqui é configurado de empresa para empresa, ok? Cada empresa define qual tipo de venda que ela vai disponibilizar para a venda embarcada. No nosso exemplo aqui nós vamos usar o passagem. Os dados do passageiro. Os dados do passageiro, para quem utiliza bilhete de embarque, é necessário o preenchimento dos dados do passageiro, ok? Então no nosso exemplo aqui nós vamos colocar os dados. Vou vender uma passagem para mim mesmo. Colocar um número de documento qualquer aqui. Nos detalhes da passagem, ele nos traz aqui um detalhamento do que está sendo vendido. Então, a quantidade de passagens, qual que é a tarifa, seguro, taxa de embarque, pedágio e balsa, né? No nosso exemplo aqui, nós só temos a tarifa aqui de R$ 95,70. Descendo mais um pouquinho aqui, ele traz para nós o total da venda, né? O tipo de pagamento que vai ser utilizado. No nosso exemplo aqui nós temos dinheiro e cartão de crédito, mas poderia ter voucher, cartão de débito, passe, isso aí varia muito de empresa para empresa. Cada operação vai trabalhar de uma forma. Então aqui nós vamos escolher o dinheiro. Para facilitar o motorista, ele traz também já embutido uma calculadora, onde na hora que a gente coloca o valor, ele já fala quanto que vai ter que dar de troco para o passageiro, referente àquela venda, ok? Então, todos os dados preenchidos, a gente pode fazer a venda da passagem. Ao fazer a venda, ele vai fazer a impressão do nosso comprovante de vendas, que é o que vai ser entregue para o passageiro, ok? Então, aqui vão ter todas as informações referentes àquela venda que foi feita, inclusive com o QR Code aí, né, que é necessário aí para disponibilizar para o passageiro, ok? Então, feito a venda, deixa eu só destacar aqui. Feito a venda, ele já traz para nós aqui, né, a mensagem de que essa venda ela foi efetuada com sucesso. Okay? Então o motorista ou o cobrador, ele vai apertar aqui no Entendi, ele já volta automaticamente para a tela de vendas aqui para ele poder fazer a próxima venda. Okay? Então o processo é muito simples, ok? Sem muita dificuldade aí para quem opera o sistema. Então vamos fazer mais uma venda aqui. Vou fazer mais uma venda aqui. Vou fazer uma venda de 2 passagens para o nosso passageiro, né? Vamos supor que vieram 2 pessoas aqui agora, né, para fazer o trecho, ok? Os dados do passageiro aqui, né? Vou colocar aqui. Então, qualquer coisa no documento. Os detalhes da passagem, agora ele mudou aqui, né? Colocou 2, total da tarifa aqui, né? De cada uma das tarifas, né? E embaixo o total daquela venda em específico. O tipo de pagamento também, dinheiro, ele já traz padrão para nós. E o valor que foi recebido. Então na hora que eu colocar o 200 aqui, ele já traz automaticamente o troco. Vamos fazer a venda dessas 2 passagens. Nesse momento ele fará, né, a impressão de 2 passagens em seguida. Então ele imprime uma e já imprime a outra, ok? Então processo bem simples, sem maiores dificuldades, para nós podermos aqui, né, facilitar aí o processo de venda, ok? Então no nosso exemplo aqui terminamos nossa venda, né? Vendemos todas as passagens que eram necessárias ali, né, durante o nosso trecho. Então o motorista ele vai vir aqui no voltar e ele vai precisar agora fazer o processo de fechamento de viagem. O processo de fechamento de viagem, basicamente, ele vai transmitir as vendas que foram feitas, né, para o nosso sistema, ok? Precisa ter internet nesse momento.
tanto na abertura como no fechamento de viagem é necessário ter internet disponível no aparelho, né? No restante da operação não é necessário ter internet, somente nesses dois processos. Então nós vamos fazer o processo de fechamento de viagem. Então, voltando aqui, né? Aqui na tela de viagens, seleciona-se a linha que foi vendida, ele vai trazer para nós aqui qualquer agência, a linha, o horário, a quantidade de passagens que foram vendidas ali, né? No nosso exemplo aqui nós vendemos 3, e aí nós vamos fechar a viagem. Então, ele trouxe para nós aqui agora o resumo do fechamento de viagem. No fechamento de viagem, nós temos a agência, qual que é a linha, o horário, a quantidade de passagens e o valor total do acerto aí que o motorista tem que fazer aí o repasse para a empresa. Então, ao fazer o fechamento da viagem, ele nos informa aqui que após o fechamento de viagem não será possível abrir mais viagens nesse horário. Então, no caso aqui, nosso aqui, né, na linha 75, no dia 30/5, às 4 horas da manhã, não será possível fazer aí o processo de abertura de uma nova viagem com essa mesma configuração. Então, vamos fazer aqui o processo de fechamento de viagem. Ele vai fechar a viagem. Está fazendo a transmissão das vendas. Pronto. No fechamento de viagem, ele vai fazer já automaticamente a impressão do relatório de viagem do motorista, que é o que ele vai utilizar aí para fazer o acerto dele juntamente com a empresa. Então, um relatório detalhado aqui, não sei se está dando para ver bem aí, é um relatório aí que traz todas as vendas que foram feitas por aquele motorista naquela linha e naquele horário. Okay? Então, a gente deu um entendi aqui. Ele volta novamente na tela de viagem aqui, que é a tela, né, que é utilizada para fazer a abertura de uma nova viagem, ou então se fazer a troca do motorista também, ou do cobrador também, basta ele sair do sistema e entrar com o próximo usuário que utilizará o sistema. Okay? Então, o processo de venda é esse, de configuração e de venda, okay? Muito simples, sem maiores detalhes. Okay? As configurações do aparelho, caso mude a impressora ou caso seja necessário fazer alteração de linha, né, elas ficam aqui na opção mais, ok? No botãozinho configurar, a gente volta naquela primeira tela onde tínhamos aqui a opção da escolha das linhas, da impressora de bolsa aí que está pareada e também do relatório que é impresso aí no momento do fechamento da viagem, ok? Aqui também temos aqui a parte de sincronização manual e também a opção aí de sair do sistema. Outra opção interessante que temos aqui também é a parte de relatórios. Tá? Então, clicando aqui embaixo em relatório, ele traz para nós todas as viagens que foram vendidas por aquele operador, né, naquele dia. Ele traz aqui um resumo do que foi vendido. Então, ele pode vir aqui escolher a linha que nós acabamos de vender, né? Ele traz aqui um pequeno resumo. E aí, deixa eu só destacar aqui para ficar bonitinho, né? Ele traz aqui para nós a opção de fazer a impressão do relatório, tanto sintético como analítico. Então, esse relatório que nós imprimimos aqui agora é o relatório analítico, ok? Então agora vamos fazer a impressão do relatório sintético. Fez a impressão do relatório sintético. Então, vou pegar aqui para mostrar. O relatório sintético ele é bem mais resumido do que o relatório analítico. Ele traz somente o trecho e a quantidade de passagens. Já o relatório analítico, ele traz o trecho que foi vendido, ok? Só que aí, ao invés de trazer o resumo, né, do que foi vendido, ele traz passagem a passagem, ok? Então é isso, né? O que tínhamos aí para mostrar sobre o Venda Embarcada é isso, ok? Qualquer dúvida, qualquer problema que venha a acontecer aí, né? O time aí de suporte e implantação aí está à disposição aí para auxiliar aí no que for necessário. Muito obrigado, até a próxima.